Nós perdamos os pecados, Senhor, neste dia, neste domingo, Pai. Colocamos aqui em Tua casa como oferta agradável a Ti, Pai, para nos provar, Pai, nos purificar e santificar os nossos pecados, Jesus. Aceite nossos corações e nossas vidas como ofertas do nosso lado, Pai. Seja conosco nesse culto. Revela, ó Pai, a Sua vontade, Pai, os Seus planos, o Seu amor. É o que eu imploro, é o que eu mereço, porque Tu és o Rei dos Reis. Nosso Jesus. Amém. Convido que o mundo está se colocando de pé. A temática do início do culto de hoje ela vai ser um pouco diferente, mais agitada. Mesmo que ela não estaria aqui para poder fazer um trocadilho com ela, né? Eu ia brincar com a Beth, que a gente ia iniciar o culto com as músicas do tempo da juventude dela, mas serve da juventude do pastor Sandra também. Nós escolhemos alguns louvores mais antigos, mais agitados, com a temática de guerra. A guerra que é travada no mundo espiritual sempre, mas às vezes uma guerra que é travada também no nosso psicológico, e às vezes até no mundo físico. Mas o Senhor é o nosso cavaleiro, o Senhor é o nosso general, com Ele marchamos, com Ele derrubamos muralhas. Basta apenas nos colocarmos no centro de Sua vontade. Não importa o tamanho da guerra que você esteja travando, eu convido você a louvar com muita força, muito vigor conosco, para que assim possamos juntos, colocando o Senhor no centro, colocando a nossa vida no centro da vontade do Senhor, para que Ele vença as nossas batalhas. Amém?
família, com a sua casa. Continue avançando. Amém? Aí de pé, como os irmãos estão lendo, tema e a divisa comigo? Tema, todos juntos. Vivendo o amor cristão. A divisa. Amados, amemos uns aos outros, pois o amor procede de Deus. Aquele que ama é nascido de Deus e conhece a Deus. Ainda de pé, vamos fazer a leitura bíblica alternada, que se encontra em 1 João, capítulo 4, mesmo capítulo da divisa, o versículo 7 ao 21. Amados, amemos uns aos outros, pois o amor procede de Deus, e aquele que ama é nascido de Deus e conhece a Deus. Quem não ama não conhece a Deus, porque Deus é amor. Desta forma, Deus manifestou o seu amor entre nós. Ele enviou o seu Filho unigênito ao mundo, para que pudéssemos viver por meio dele. Nisto consiste o amor, não em que nós tenhamos amado a Deus, mas em que Ele nos amou e enviou o seu Filho como expiação pelos nossos pecados. Amados, se Deus nos amou assim, também devemos amar uns aos outros. Ninguém jamais viu a Deus. Se amarmos uns aos outros, Deus permanece em nós e o seu amor está aperfeiçoado em nós. Desta forma, sabemos que permanecemos nele, e ele em nós, e ele nos deu o seu Espírito. Vimos e testemunhamos que o Pai enviou seu Filho para ser o Salvador do mundo. Se alguém confessar que Jesus é Filho de Deus, Deus permanece nele e ele em Deus. Assim conhecemos o amor que Deus tem por nós e confiamos nesse amor. Deus é amor. Todo aquele que permanece no amor permanece em Deus e Deus nele. Desta forma, o amor está aperfeiçoado entre nós, para que no dia do juízo tenhamos confiança, porque neste mundo somos como Jesus. No amor não há medo, pelo contrário, o perfeito amor expulsa o medo, porque o medo implica castigo. Aquele que tem medo não está aperfeiçoado no amor. Nós amamos porque ele nos amou primeiro. Se alguém afirmar, eu amo a Deus, mas odiar o seu irmão, é mentiroso. Pois quem não ama o seu irmão a quem vê, não pode amar a Deus a quem não vê. Ele nos deu esse mandamento: quem ama a Deus, ame também seu irmão. Amém. Os irmãos podem sentar? Vamos dar um momento de oração. Vou convidar a irmã Sheila que esteja orando, agradecendo a Deus por toda a provisão que Ele tem nos dado. A palavra do Senhor em Lucas 11:8-10 diz: eu lhe digo, embora ele não se levante para dar-lhe pão por ser seu amigo, por causa de importunação se levantará e lhe dará tudo o que precisar. Por isso lhe digo e peço, e lhe será dado. Busque e encontrarão. Batam e a porta lhe será aberta. Pois todo o que pede recebe, o que busca encontra, e aquele que bate a porta será aberta. É com gratidão, Senhor, que a gente se reúne aqui hoje. É com gratidão que te louvamos. É com gratidão que temos a oportunidade de ler tua palavra tão maravilhosa que nos toca, que fala conosco. É gratidão, Senhor. É gratidão que a igreja tem por ti. Nós temos visto e vivido o suprimento, o cuidado do Senhor, com saúde, com as contas pagas. O Senhor não nos deixou, em momento nenhum, passar por necessidade. Dificuldade, sim, mas o Senhor, necessidade não. A gente tem visto e vivido a tua igreja vivendo milagre a cada dia. E nós te agradecemos por isso, Pai. Então, Senhor, aceite nosso culto hoje. Nós estamos cultuando, Senhor. Que tu possa estar recebendo, seja, Senhor Deus, o teu agrado. Que nossos corações sejam corações agradecidos sempre no Senhor Jesus. Amém. Amém.
Convidar uma série de louvor, mais uma vez, para estarmos fazendo um momento de dízimos e ofertas. Hoje é sim um dia de celebração, irmãos. Não é apenas o culto no próprio significado da palavra, porque, diferente do Antigo Testamento, nós não pagamos mais com sacrifícios, não ofertamos mais sacrifícios, onde o sacerdote levava e queimava aqueles sacrifícios por nossos pecados. Mas o sumo sacerdote levou os nossos pecados, fez o sacrifício eterno. Então hoje nós somos culto vivo, nós cultuamos com a nossa vida. Aqui é uma reunião de cultos, e assim como tem que ser todo dia, um culto individual a Deus, ofertando a nossa vida por inteiro. Mas nesse momento temos a oportunidade também de ofertar ao Senhor nossos dízimos e ofertas no seu altar. Eles que vieram preparados estão com oportunidade. Vamos colocar de pé para louvar um instante?
convidar a irmã Francis que esteja orando pelo dízimos e ofertas. Mas antes, tem alguém fazendo aniversário essa semana? Aniversário? Vida, casamento? Não? Pai, que estamos em tua presença, Senhor, somos gratos a Ti pela oportunidade que tivemos agora de estar contribuindo, Pai, com a Tua obra, Deus. Que o Senhor venha multiplicar, Senhor, da sabedoria, Senhor, para que esse valor seja usado para a honra e glória do Teu santo nome, Senhor Jesus. Multiplica aqueles que puderam ofertar e ajuda, Senhor, aqueles que não puderam, em nome de Jesus. Amém. Convidar o Dom Daniel para a oportunidade agora, mensagem musical. Boa noite, amada igreja. Boa noite, amada igreja. Mais uma vez, boa noite, amada igreja. Que a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo esteja aqui conosco nessa noite. Uma noite que fez o Senhor. Essa canção fala do amanhã. E a palavra de Deus no livro de Mateus 6, do 33 ao 34, diz assim a palavra do Senhor: mas buscai primeiro o reino, o seu reino e a sua justiça, e todas essas coisas vos serão acrescentadas. Não vos inquieteis, pois pelo dia de amanhã, porque o dia de amanhã cuidará de si mesmo, basta cada dia o seu mal. Louvemos ao Senhor. Não é
Gisele, convidar mais uma vez o Ministério do Louvor. Irmãos, não é fácil. Não é fácil estar aqui na frente, mesmo já tendo feito isso. E aí acho que não é exagero falar que eu fiz isso praticamente centenas de vezes. Mas não é fácil estar aqui, dirigindo um culto, junto com o Ministério de Louvor também. E eu iniciei falando que precisamos colocar o Senhor em nossas guerras, levar as nossas guerras até o Senhor. E guerras estão acontecendo nesse momento. O mundo espiritual se move para que você não ouça a palavra que Deus colocou no coração do pastor Marcelo para trazer daqui a pouco. O mundo espiritual se move para que você não ouve com o Ministério de Louvor, com um coração sincero, para que você não entregue o seu coração. Guerra está acontecendo, acontece todos os dias, a todo momento. E uma delas é para que você não libere perdão. Uma delas é para que você não se livre dos grilhões que te aprisionam para viver a vontade do Senhor. A falta de perdão, a falta de liberação te afeta mais do que aquele ao qual você tem algo contra. E o Senhor hoje está te dando a oportunidade de deixar isso tudo. Seja perdão, seja uma mágoa, seja uma frustração, algo que muito você desejou e não aconteceu. Deixa aqui, nos pés da cruz. Hoje em dia de ceia, lembrando daquilo que o Senhor fez na cruz por nós. Hoje, não deixe passar esse momento. Deixe os pés da cruz. Amém? Vamos cantar de menos uma vez?
perdão, a falta de compreensão. Colocamos tudo aqui diante do Senhor. Nós vamos agora com o nosso coração limpo louvar e clamar ao Senhor, porque o Senhor Jesus, Ele se faz presente neste lugar, independente dos nossos pecados, das nossas falhas, daquilo que nos afasta dele dia após dia. Ele não desiste de nós, Ele continua nos chamando, Ele continua insistindo em nós. Então precisamos clamar ao Senhor, aclame ao Senhor, toda a terra proclame poder, majestade, louvores ao Rei. Incomparáveis são as tuas promessas para as nossas vidas. Salvador, todo rival.
Amém. Vou convidar a diaconisa Sandra que esteja orando para o pastor Marcelo. Mas antes de saudar aqui o visitante, nosso envolvido, irmão Alex, seja bem-vindo. Aqueles que estão próximos, irmão Alex, possam estar saudando. Rafael também, mais uma vez, seja bem-vindo. Rafael Rafael de casa, mas eu saúdo, eu gosto. Amém? Irmã Sandra. Ó Senhor Deus, graças te damos, ó Pai, por este momento maravilhoso que vivemos aqui na tua casa, ó Pai. Graças te damos pelos louvores entoados, Senhor. E agora te damos graças pela vida do teu servo que irá trazer, ó Pai, o recado desta noite, ó Pai. Somente para completar os nossos corações, ó Pai. Porque eu creio, Senhor, que os nossos corações estão cheios, ó Pai. Cheio da tua glória, Senhor. Obrigado pelas mensagens de amor, pela mensagem de perdão, ó Pai. E acredito eu, Senhor, que seguiremos, ó Pai, esses louvores, ó Pai, que está gravado em nossos corações, ó Pai. Se vocês vão sobre pé, se agradecer em nome do Senhor Jesus. Amém. Boa noite, igreja. Inicio esta mensagem desta noite com o Salmo 100, recitando o Salmo 100, não é o texto o qual meditaremos. E o salmista, ele traz a seguinte mensagem para nós: cantem hinos a Deus, o Senhor, todos os moradores da terra. Adore o Senhor com alegria e venham cantando até a sua presença. Lembre que o Senhor é Deus. Ele nos fez e nós somos dele. Somos seu povo, o seu rebanho. Entre pelos portões do templo com ações de graças. Entre nos seus pátios com louvor. Louvem a Deus e sejam agradecidos a Ele. Pois o Senhor é bom, o seu amor dura para sempre e a sua fidelidade não tem fim. Queridos irmãos, louvado seja Deus, o nosso Senhor, que nos proporciona entendermos e atender a convocação do salmista para nos reunirmos em adoração ao Senhor. É somente a graça de Deus atuando sobre as nossas vidas para despertar em cada um de nós, como povo de Deus, um coração grato, um coração cheio de amor, grato pela salvação que Ele trouxe para cada um de nós, gratos pela fé que Ele despertou em cada um, a fé na fidelidade dEle, gratos por termos a confiança de que, entrando em Sua presença, orando, Ele é fiel e justo, está atento às nossas orações. E nós, como cristãos, precisamos fazer deste momento de adoração um ato contínuo na nossa vida. Não somente viver em adoração ou estar em adoração como igreja aqui reunido num momento de domingo, mas fazer com que todo dia, durante a semana, nós tenhamos uma vida que seja de fato um culto de adoração e exaltação a Deus. O cristão, ele é consciente das suas carências e da sua grande necessidade de Deus. Ele sabe que ele precisa de proteção, ele sabe que ele necessita da provisão de Deus, e por isso ele sabe que também ele precisa conversar com o Senhor, ou seja, o que nós chamamos de orar a Deus. Colocar diante de Deus suas questões, suas angústias, suas necessidades, seus projetos. Contudo, irmãos, é possível que mesmo nós, sendo dedicados em oração, mesmo buscando ter uma vida de constante adoração ao Senhor, ainda que busquemos o Senhor sem cessar, nós venhamos a passar alguns momentos em que aquilo que nos é necessário não ocorre na nossa vida. E muitas vezes isso é agravado porque a gente insiste em oração e em vez das coisas melhorarem, elas começam a piorar. E nessa noite eu quero, por aquilo que o Espírito Santo falou no meu coração, eu quero trazer
ser algo que o Senhor já está falando, já está ministrando a você durante todo este culto. Eu quero falar a respeito de uma situação que muitas vezes nós não nos atentamos, mas que é um impedimento para que as nossas orações sejam atendidas. Nós sabemos que somos salvos por meio da graça de Deus. Contudo, a gente precisa entender que essa graça de Deus, ou seja, Deus nos abençoa, Deus nos salva, não por merecimento, mas segundo aquilo que Ele é, um Deus cheio de amor por cada um de nós. Mas nós precisamos entender que esta graça não é sinônimo de que Deus vai ignorar aquilo que nós somos ou o que fazemos na nossa vida e até mesmo no dia a dia. E muitas pessoas não entendem isso. Considera que por Deus ser cheio de graça e amor, Ele pode viver a sua vida da maneira que bem entender. E vai mais além, irmãos, não somente no seu dia a dia, fazer todas as coisas, mas acima de tudo de algo que é de grande importância para Deus, nos seus relacionamentos. A verdade é que há 3 possibilidades de resposta de Deus. E elas são quais? Sim, não e não. Não espere, aguarde. Espera um pouquinho. E nesta noite nós meditaremos sobre um entre os muitos motivos pelo qual Deus pode dizer não ou espere para nós. E aí sim, agora eu peço que você abra sua Bíblia no livro de Isaías, capítulo 58. E esse será o texto o qual Deus administrar ao nosso coração. Mas se você tiver caneta e papel, anote, porque nós vamos caminhar por vários outros textos da palavra de Deus que estarão dando apoio ao texto de Isaías 58. Isaías 58, verso 1: clama a plenos pulmões, não te detenhas, ergue a voz como a trombeta e anuncia ao meio povo a sua transgressão e à casa de Jacó os seus pecados. Soberano Deus, eu creio no poder do Teu Santo Espírito. E eu sei, ó Deus, que o Senhor já está tratando cada um de nós durante este culto. Mas em nome do Senhor Jesus, que nesse instante seja o Senhor, através do Santo Espírito, a ministrar o nosso coração, a Tua palavra, a nos convencer, ó Deus, daquilo que nós precisamos colocar em prática, as coisas que nós precisamos abandonar na nossa vida e as decisões que nos são necessárias. Abençoe-nos, Deus, e fale ao nosso coração. É o que eu te rogo em nome do Senhor Jesus. Amém. Queridos, Deus se importa conosco e Ele deseja nos abençoar. Ele aguarda com grande ansiosidade essa vida de adoração que nós temos, de dedicação, de confiança nele. Ele quer ver o povo dele adorando, servindo, com o coração grato, cheio de amor. Contudo, irmãos, neste versículo que nós lemos, assim como logo no capítulo seguinte, capítulo 59, versículo 1 e 2, a palavra de Deus nos alerta que os nossos pecados, eles acabam criando um obstáculo para a nossa vida de adoração, assim como as nossas orações. Deus está atento às nossas orações, sim, e a capacidade dele para abençoar-nos nas mais diversas necessidades. Há poder em Deus para curar, há poder em Deus para converter corações, há poder em Deus para transformar a história da sua vida. Aqueles milagres que nós lemos na palavra de Deus, há ainda o poder de Deus e sempre haverá o poder de Deus para fazer aquilo que nós lemos e muito mais ainda, irmãos. O poder de Deus, ele não alterou. Contudo, a grande questão é o quanto nossa vida de dedicação à palavra de Deus, no cumprimento da palavra de Deus, está caminhando de acordo com aquilo que nós apresentamos a Ele.
Porque muitas vezes nós apresentamos ao Senhor grandes necessidades e elas existem de fato. Mas será que há uma dedicação na tua vida em cumprir a palavra de Deus, as orientações de Deus? Porque muitas vezes os nossos pecados e as nossas maldades, elas trazem grande dificuldade no nosso relacionamento com Deus. E lá no Isaías 59, versículo 1 e 2, o profeta traz a seguinte mensagem: eis que a mão do Senhor não está encolhida para que não possa salvar, nem surdo o seu ouvido para não poder ouvir, mas as vossas iniquidades fazem separação entre vós e o vosso Deus, e os vossos pecados encobrem o seu rosto de vós, para que vos não ouça. Deus está atento. Deus quer te abençoar. Mas como está a tua vida com relação àquilo que Ele pede de você? Com relação àquilo que a palavra de Deus te orienta? O não ou o aguarde de Deus pode ter como motivo o teu desalinhamento com os planos de Deus. Às vezes nós oramos e aquilo que nós desejamos não está de acordo com o que Deus quer. E aí Deus vai te falar não ou aguarde. Contudo, isso é bênção. Mas é uma grande dificuldade quando os seus pecados impedem que Deus possa trazer as bênçãos para a tua vida. Lá em Isaías 55, versículo 8 e 9, a palavra de Deus fala o seguinte: o Senhor Deus diz, os meus pensamentos não são como os seus pensamentos, e eu não ajo como vocês. Assim como o céu está muito acima da terra, assim os meus pensamentos e as minhas ações estão muito acima dos seus. A maneira como Deus olha para cada um de nós, muitas vezes não é a maneira como nós nos enxergamos. Por isso precisamos ter em mente que a primeira oração que nós devemos fazer, antes mesmo de pedir ao Senhor qualquer coisa, é: Senhor, som do meu coração e revela o que há de mal em mim. Senhor, mostre aquilo que precisa ser tratado na minha vida, porque eu desejo, eu anseio viver uma vida de comunhão e obediência à sua palavra. Mas quando o impedimento do agir de Deus são os nossos pecados e as nossas maldades, a retenção de bênção, ela ocorre não como objetivo de castigo. Deus não está retendo aquilo que Ele tem preparado para a tua vida porque Ele quer te castigar. Mas existe uma necessidade em nós de sermos disciplinados pelo Senhor. Castigo e disciplina são coisas distintas. O castigo, vocês bem sabem o que é o castigo. A disciplina é a correção, é mostrar aquilo que precisa fazer de correto, abandonar o erro e fazer algo novo, ter uma atitude diferente. A graça de Deus, ela não atua somente no sim, irmãos. A graça de Deus, ela atua também no momento de aguarde e no momento de não. No momento da mensagem de Deus que nos confronta e traz disciplina para a nossa vida. Revela aquilo que está de errado em nós, aquilo que estamos fazendo de errado, revelando os nossos pecados, revelando as nossas maldades, revelando aquilo que precisa ser tratado na nossa vida. As pessoas em Jerusalém, o qual está aqui o texto de Isaías 58, elas precisavam enxergar os erros delas, mas elas não enxergavam, porque elas viviam numa religiosidade vazia. Elas achavam que ser religioso era o suficiente para que Deus atendesse às orações dela. Por isso Deus fala para o profeta: grite como se fosse uma trombeta e faça isso sem cessar, para revelar ao meu povo, aquilo que está errado no comportamento deles. Essa ordem é motivada pela falta de compreensão do povo a respeito de quem eles eram, o que eles estavam fazendo, a respeito das ações que eram contraditórias.
Na sua religiosidade eles eram uma coisa, mas na vida prática eles eram outras. Queridos, a nossa vida ela não pode andar em desalinho. Aquilo que nós professamos, aquilo que nós cremos, que é a palavra de Deus, ela precisa ser aplicada na nossa vida. Aquilo que o Espírito Santo revela para nós, que há de errado, que há de pecado em nós precisamos estar atentos e obedecer aquilo que o Espírito nos convence. O pecado que há em nós. O povo de Jerusalém considerava que os atos religiosos fossem suficientes, assim como muitas pessoas acham que frequentar a igreja é o suficiente para elas. O povo de Jerusalém achavam que orar, jejuar, ir à sinagoga era suficiente. Enquanto os crentes estão vivendo assim, irmãos. Acham que orar, jejuar, ter um ato religioso é o suficiente para agradar a Deus, e isso não é a verdade. Acha que é suficiente cumprir ritos para que o Senhor atenda às suas orações. A palavra de Deus nos revela que o Senhor, Ele não rejeita um tipo de coração. E que tipo de coração é esse? Coração quebrantado, o Senhor não rejeita. Um coração quebrantado, um coração humilde, o Senhor não rejeita. Então, o processo de relacionamento e comunhão com Deus, ele tem que partir do princípio do teu coração estar quebrantado e de forma humilde ao Senhor. E um dos indicativos que o nosso coração não é agradável a Deus é a forma como nós nos relacionamos com as outras pessoas. É como nós lidamos com as outras pessoas, principalmente com aquelas que nós convivemos, que é mais difícil. Porque as pessoas que você encontra lá uma vez ou outra, numa fila, as pessoas que passam com você, é fácil ser agradável. Mas as pessoas que você vive diariamente ali, que tem algumas dificuldades, seja de temperamentos ou seja lá o que for, aí que nós precisamos mostrar que o Espírito Santo de Deus habita em nós. Veja o que é dito lá em Hebreus capítulo 13, versículo 16 pelo pregador. Não se esqueça de fazer o bem e de compartilhar com os outros o que você tem, pois Deus se agrada de tais sacrifícios. Queridos, fazer o bem e compartilhar com as outras pessoas é necessário você ter um coração quebrantado e humilde, um coração transformado, um coração que é propício a amar as pessoas. Vejamos uma outra orientação de Deus, os 10 mandamentos. Você pega lá os 10 mandamentos, os 4 primeiros é a tua relação com Deus. Os outros 6 é a tua relação com o próximo. Ou seja, Deus traz mais orientação de como nós devemos nos relacionar com as outras pessoas do que com Ele mesmo. E aí está lá, não mate. É a tua relação com outras pessoas. A ira, e aí, irmãos, precisamos ter atenção, porque o matar está ali uma questão física, de fato, de você matar, mas tem gente que mata só aqui, ó. Né? Tomara que morra. Não tem coragem, mas ó, aqui ó, tomara que morra. Não roube, não traia, honre pai e mãe, esteja atento ao teu relacionamento com os teus pais, não dê falso testemunho, não cobice aquilo que não é teu e é dos outros. Então Deus, Ele está preocupado em como você se relaciona com as outras pessoas, como é o teu viver com as outras pessoas. No texto de Isaías 58, lá no versículo 3, o Senhor fala o seguinte, que o povo perguntava, por que jejum falava, né? Por que jejuamos nós e tu não atentas para isso? Por que afligimos a nossa alma e tu não levas em conta? Eis que no dia em que jejuais, cuidais dos vossos próprios interesses.
e exigis que se faça todo o vosso trabalho. Então, o povo de Deus, ele apresenta os seus argumentos a Deus. Senhor, o que adianta a gente jejuar? O que adianta a gente orar? O que adianta jejuar se o Senhor não nota? O que adianta passar fome se o Senhor não se importa? A verdade é que a pergunta que eles deveriam fazer é: Senhor, o que há em mim para que o Senhor não atenda as minhas orações? Eles estavam colocando aquilo que eles faziam, quem eles religiosamente eram, e se consideravam como dignos de ser recebido ou receber as suas bênçãos por aquilo que eles achavam que tinham méritos. Mas o Senhor, Ele sonda corações. A resposta de Deus para eles é um alerta para nós, irmãos. Vamos ler o versículo 4 ao 7. Eis que jejuais para contendas e rixas, e para ferirdes com punho iníquo, jejuando assim, como hoje, não se fará ouvir a vossa voz do alto. Seria este o jejum que escolhi? Que o homem um dia aflige a sua alma, incline a sua cabeça como um junco e estenda debaixo de si pano de saco e cinza? Chamarias tu a isto jejum e dia aceitável ao Senhor? Porventura, não é este jejum que escolhi, que saltes as ligaduras da impiedade, desfaças as ataduras da servidão, deixes livres os oprimidos e despedaces todo jugo? Porventura, não é também que repartas o teu pão com o faminto, e recolhas em casas os pobres desabrigados, e se vives nu, o cubras, e não te escondas do teu semelhante? O que Deus está dando como resposta? Olha, isso aí que vocês estão fazendo, isso não é jejum. O que eu quero ver é como você se relaciona com as outras pessoas. Quando você vê aquele que é necessitado, o que você faz? Quando você está se relacionando com o teu empregado, como você age? Qual é o teu proceder com relação àqueles que são menos favorecidos? A resposta de Deus, irmãos, é um alerta para aquilo que nós somos, como nós somos no dia a dia, como nós nos relacionamos com as pessoas que nós encontramos. E até a presença de Deus em oração e adoração, ser disciplinado na sua religiosidade, tem que ser um reflexo de uma pessoa que ama ao Senhor profundamente. Mas a palavra de Deus fala que não temos condições de amar a Deus se nós não amamos os nossos semelhantes, se não amamos o próximo. Este amor, ele precisa ser direcionado às pessoas também, não é somente a Deus. Preste atenção ao que o apóstolo João, ele fala para nós, lá na primeira epístola de João, capítulo 4, versículo 20 e 21. Se alguém afirma, eu amo a Deus, mas odiar o seu irmão, é mentiroso, pois quem não ama o seu irmão, a quem vê, não pode amar a Deus a quem não vê. Ele nos deu este mandamento: quem ama a Deus, ame também o seu irmão. E aí, ele não coloca aqui condições para você amar o teu irmão. E quando você vai até Jesus, Jesus vai falar: ame teu inimigo. Então veja o quão é difícil este amor, mas o quanto estamos distantes de viver este amor. Quem não age assim não entendeu quem é Deus e o que Ele quer de nós. A presença de Cristo na nossa vida, irmãos, é para nos levar ao trono de glória, estarmos junto com Deus. Mas enquanto isso não ocorre, precisamos viver uma vida transformada, uma vida liberta. E isso passa na maneira como você é com relação às outras pessoas, na maneira como você é dentro de casa, na maneira como você se relaciona.
com aquelas pessoas que Deus coloca na tua vida. E ainda o apóstolo João, ele esclarece com as seguintes palavras, aquilo que nós não entendemos, quem é Deus e o que Ele quer de nós. Primeira Epístola de João, capítulo 1, versículo 5 ao 7. A mensagem que Cristo nos deu é que anunciemos a vocês é esta: Deus é luz e não há nele nenhuma escuridão. Versículo 6. Portanto, se dizemos que estamos unidos com Deus e ao mesmo tempo vivemos na escuridão, então estamos mentindo com palavras e ações. Porém, se vivemos na luz, como Deus está na luz, então estamos unidos uns com os outros. E o sangue de Jesus, o seu Filho, nos limpa de todo o pecado. Se você odeia o seu irmão, se você mantém rancor ao teu próximo, ao teu irmão, você ainda precisa ir para a luz. Porque Cristo, Ele traz para você um coração novo, uma vida nova, condições de amar como Ele ama. Ainda, João, ele nos fala lá no capítulo 3 da primeira epístola, versículo 9, 10 e no versículo 18. Quem é filho de Deus não continua pecando, porque a vida que Deus dá permanece dessa pessoa. Então eu falei lá a respeito dos 10 mandamentos, que da maneira que você, dependendo da maneira que você relaciona-se com as outras pessoas, você pode estar cometendo pecado. Então, quem é filho de Deus não continua pecando. Ele muda a sua vida, ele muda as suas ações. Porque a vida que Deus dá permanece nessa pessoa e ela não pode continuar pecando, porque Deus é seu Pai. Versículo 10. A diferença clara que existe entre os filhos de Deus e os filhos do diabo é esta: quem não faz o que é correto ou não ama o seu irmão não é filho de Deus. Irmãos, é a palavra de Deus que está falando, não sou eu. Talvez essa palavra seja dura para você, mas é Deus trazendo aquilo que Ele quer para a tua vida, porque Ele te ama. É uma palavra de confronto, sim, mas é uma palavra cheia de amor da parte de Deus para você. E no versículo 18, o apóstolo ele continua: meus filhinhos, o nosso amor não deve ser somente de palavras e de conversa, deve ser um amor verdadeiro, que se mostra por meio de ações. Eu preciso viver este amor, eu preciso demonstrar este amor. Quando eu tiver as minhas dificuldades com relação ao meu próximo, ao meu irmão, ao meu familiar, eu preciso viver este amor. É fácil? Não é. E Paulo ele escreveu o seguinte, lá na primeira carta a Timóteo, capítulo 5, versículo 8: se alguém não cuida dos seus parentes, especialmente dos da própria família, negou a fé e é pior que um descrente. É pior que um descrente. Qual o destino do descrente, irmãos? Em várias partes da Bíblia nós vemos de forma explícita e até mesmo implícita uma correlação entre como você trata o teu irmão e como Deus te vê, irmãos. Então a tua comunhão com Deus, ela depende muito de como você se relaciona com as pessoas que estão à sua volta. E aí vem a resposta para a nossa vida. Pouco proveito há, irmão, sincero, fiel, religioso, mas não tem empatia pelas pessoas, não tem compaixão pelas pessoas, viver em desrespeito, sem amor, sem consideração.
O próprio Jesus, ele explica que as pessoas que não tratam bem as outras pessoas, elas serão condenadas. Vejamos o que o Senhor nos fala lá em Mateus capítulo 25, versículo 37 ao 46. Então os justos lhe responderão: Senhor, quando tivemos com fome e te demos de comer, ou com sede e te demos de beber? Quando te vimos como estrangeiro e te acolhemos, ou necessitado de roupas e te vestimos? Quando te vimos enfermo ou preso e fomos te visitar? O rei responderá: em verdade lhes digo que tudo que vocês fizerem a algum desses meus pequenos irmãos, a mim o fizeram. Então ele dirá aos que estiverem à sua esquerda: malditos, aparte-se de mim para o fogo eterno, preparado para o diabo e os seus anjos. Pois eu tive fome e vocês não me deram de comer, tive sede e vocês não me deram de beber, fui estrangeiro e vocês não me acolheram, necessitei de roupas e vocês não me vestiram, estive enfermo e preso e vocês não me visitaram. Eles também responderão: Senhor, quando te vimos com fome, com sede, estrangeiro, necessitado de roupas, enfermo ou preso, e não te servimos? E ele responderá: em verdade lhes digo que tudo que vocês não fizeram a algum desses pequenos, também não fizeram a mim. Então estes irão para o castigo eterno, mas o justo para a vida eterna. Filho, presta atenção. Talvez a gente passe pelas outras pessoas, a gente veja as circunstâncias que as pessoas estão vivendo, sem nos importar com elas, sem fazer nada por elas. Muitas vezes nós estamos detidos no nosso egoísmo, naquilo que nós achamos que precisamos, aquilo que é melhor, sem nos importar. Muitas vezes defendemos a nossa causa, a nossa maneira de pensar, sem nos importar como as pessoas se sentirão, o que é que elas estão passando, qual a necessidade delas. Simplesmente despejamos nela as nossas iras, a nossa vontade. Talvez seja assim naquele momento de explosão, talvez seja naquele momento de cansaço, mas ainda assim nós precisamos ter a consciência de que isso não é justificável perante a Deus. E se nós cometemos por um impulso esse tipo de pecado, nós precisamos ir até a pessoa e consertar este erro. Precisamos pedir perdão. Precisamos pedir perdão à pessoa e precisamos pedir perdão a Deus. Deus leva muito a sério a forma como nós nos relacionamos com as pessoas, irmãos. Veja que o Senhor Jesus ele falou: se buscamos Deus e nos esforçamos com nossas práticas religiosas, deveríamos começar com tratar bem todas as pessoas, a ter respeito, a ter consideração, a buscar compreender as pessoas, a ser longânime com as outras pessoas, a perdoar as outras pessoas, porque tudo isso nós recebemos do Deus Pai, irmãos. E quem somos nós? Quem de nós somos merecedores, é merecedor de receber qualquer coisa? É meramente a graça de Deus manifesta na nossa vida. O amor, o qual Deus nos ama, não há merecimento algum, mas Deus ainda nos ama, conhecendo quem nós somos, o que fazemos. Todos os textos desta mensagem, irmãos, revelam que um dos motivos pelos quais não somos abençoados é a falta de perdão. É por causa da nossa agressividade, na forma como nós tratamos as pessoas. É porque nós não nos importamos com as outras pessoas. Mas pode ocorrer que ao olhar para o seu comportamento, para quem você é e para aquilo que a palavra de Deus te revelou nesta noite, esta
Você olhar para a tua condição e pensar: mas eu vivi assim a minha vida toda, eu tenho dificuldade de me relacionar com as pessoas, eu tenho dificuldade de perdoar, eu tenho dificuldade de mudar a minha maneira de ser, eu tenho dificuldade em amar as outras pessoas. Será que há solução para mim? Talvez você olhe para a tua vida e pense: eu já estou no meu final de vida e eu sempre tive esse tipo de dificuldade. Será que eu posso mudar? Será que eu consigo mudar? Hoje nós estamos no momento da celebração da ceia do Senhor, o memorial, irmãos. E esse memorial traz aqui algo poderoso. Neste memorial está aqui o poder de Deus, está o poder de vencer a morte. Ela traz à nossa memória um amor profundo, mas traz também o poder de Deus, o qual Jesus morreu por causa dos nossos pecados, mas aquela prova não deteu ele, e de lá ele saiu, ele ressuscitou, e é este mesmo poder que nós temos direito de se manifestar na nossa vida, irmãos, transformando, mudando, trazer aquilo que está morto à vida. Talvez seja o teu relacionamento, talvez seja a tua forma de se relacionar com as outras pessoas, talvez seja a questão da tua impaciência, porque você é uma pessoa nervosa, uma pessoa grosseira. Há poder em Deus para mudar a tua realidade, há poder no Senhor para fazer com que você deixe de ser egoísta e que você tenha um coração igual ao do Senhor, para que você olhe para as pessoas com empatia. Servimos um Deus que muda o caráter, servimos um Deus que muda temperamento e, consequentemente, história de pessoas e de família. Saulo foi um assassino, ele odiava os cristãos, se converteu, se transformou em Paulo, seu caráter foi mudado, a sua forma de se relacionar com as pessoas foi mudado, ele passou a proteger, a amar os seus irmãos em Cristo. Agora, seus irmãos em Cristo, no Getsêmani, enquanto Jesus entregava-se pacificamente, Pedro, irado, cortou a orelha do servo do sumo sacerdote. E aquele ato, após aquele ato, ele mentiu, ele negou a Jesus, ele traiu Jesus. Mas quando ele se converteu, a única espada que ele usava era da palavra de Deus como verdade na vida dele e para transformar e libertar outras pessoas. Há poder do Senhor para transformarmos, irmãos. Há poder do Senhor para mudar a nossa maneira de ser, a nossa maneira de viver. Talvez a sua história esteja se complicando e você ainda não se atentou que isso está acontecendo porque você não trata as outras pessoas bem, porque você não trata os seus familiares da forma que deveria tratar. Você ora, você busca a Deus, mas parece que tem algo que impede. Esse algo que impede é a forma como você se relaciona com as outras pessoas. Deus quer te abençoar, Deus quer agir na sua vida, mas eu sinto muito em te dizer que não há desculpa para você apresentar para o Senhor e falar: mas eu sempre fui assim. Aquele que tem Cristo como Senhor da sua vida e Salvador da sua alma, ele foi assim, mas ele precisa ser uma nova pessoa. Ele precisa ser uma nova criatura, porque o Espírito Santo de Deus habita nele e faz tudo novo. Eu creio no poder transformador do Senhor, um poder que liberta, um poder que salva, que regenera o homem, que faz até aquela pessoa que de repente não tinha valor nenhum, uma pessoa de grande valor. Mas nós precisamos aprender a confiar, a amar, a respeitar aquilo que o Senhor coloca como orientação da sua palavra para cada um de nós, irmãos.
responsabilidade nossa ir até o Senhor e pedir: Senhor, mude o meu coração, mude a minha maneira de ser. Porque muitas vezes o Espírito Santo ele revela aquilo que está de errado. E aí a gente acha que, eu tenho razão. Eu tenho razão, eu estou na razão. A pessoa que errou, não importa, você que é o cristão, você que é o chamado, você que tem a presença do Espírito Santo, Deus falou contigo. Quebre esse orgulho, esta vaidade. Deixa Deus agir na tua vida. Deixa Deus te transformar. Deus quer mudar e Ele pode mudar a sua mente, o seu coração. Um coração disposto a amar como Ele ama, a perdoar como Ele perdoou. Mas você precisa ir até o Senhor, colocar diante de Deus aquilo que você é e aquilo que você tem feito. A sua má atitude com as pessoas é uma arma do inimigo, é uma arma de Satanás contra você. Pois agindo dessa forma como está agindo mal com as pessoas, você não viverá tudo aquilo que Deus tem preparado para a tua vida. Nós vimos isso, meu irmão. A palavra de Deus, ela revela isso, ela revelou isso para cada um de nós. Deus tem preparado para você bênção. Mas pelo contrário, Satanás ele continua atiçando ódio, a mágoa, o humor, a ira, porque ele quer exatamente que você não receba as bênçãos que você precisa. E aí você vive enraivecido, vive irado, mas com dificuldade de fazer as coisas darem certo na sua vida. E talvez desenvolvendo até uma enfermidade, porque você não permite Deus fazer a transformação que é necessária no teu coração. Mas se você tiver um bom comportamento com as pessoas, meu querido, minha querida, as portas do céu se abrirão para ti. Veja o que Deus diz a respeito disso. Isaías 58, versículo 8 e 12, estamos chegando ao final. Então a luz da minha salvação brilhará como o sol, e logo vocês todos ficarão curados. O seu Salvador os guiará, e a presença do Senhor Deus os protegerá por todos os lados. Quando vocês gritarem pedindo socorro, eu os atenderei. Pedirão a minha ajuda, e eu direi: estou aqui. Se acabarem com todo tipo de exploração, com todas as ameaças e xingamentos, se derem de comer aos famintos e socorrer os necessitados, a luz da minha salvação brilhará, e a escuridão em que vocês vivem ficará igual à luz do meio-dia. Eu, o Senhor, sempre os guiarei, até mesmo no deserto. Eu lhes darei de comer e farei com que fique são e forte. Vocês serão como um jardim bem regado, como uma fonte de onde não para de correr água. Em cima dos alicerces antigos, vocês reconstruirão cidades que tinham sido arrasadas. Vocês serão conhecidos como o povo que levantou muralhas de novo, que construiu novamente casas que tinham caído. Veja a diferença. Nenhuma maldição valerá mais sobre a tua vida, porque você tem um novo coração, um coração onde Deus constrói e reconstrói história, um coração no qual Deus se faz presente, e isso é externado para as outras pessoas, independentemente daquilo que elas são. Pode ser que a casa dos seus pais, a história que você viveu na sua vida, não teve amor. Pode ser que você passou por tristes experiências. Pode ser que na história da tua família não havia perdão, mas que o ódio imperava, a mágoa, o rancor era algo
Mas se você fazer cumprir a palavra de Deus, a orientação, Deus está falando que contigo será diferente. Você construirá algo novo e lindo. Você construirá algo que vem da parte de Deus. Se você amar a Deus sobre todas as coisas e amar o teu próximo como a ti mesmo, Deus construirá e reconstruirá algo novo. Não importa de onde veio, não importa a tua história, não importa as pessoas que te influenciaram negativamente, Deus tem poder para fazer através de ti algo novo. Então, queridos, este é o momento. Diante do corpo e do sangue de Jesus, reconheça os seus pecados de relacionamento. Reconheça os seus erros. Peça perdão a Deus. Peça para Ele te dar uma nova mentalidade, um novo coração, para que você possa tratar as pessoas de uma forma que é agradável a Deus. Você crê que há poder no teu Deus? Crê? Então, peça a Ele: Senhor, mude a minha maneira de me relacionar com as pessoas. Eu quero ter um coração igual ao teu. Eu quero ser uma fiel testemunha do teu poder, do teu amor. Eu quero que as pessoas vejam a tua luz em mim e através de mim, na forma como eu me relaciono com elas. Olha, Senhor. Pai eterno, aqui estamos diante do Senhor, entendendo aquilo que o Senhor, através do Santo Espírito, requer de nós. O coração quebrantado, o coração humilde, o coração que está cheio de amor pelo Senhor. Mas nesta noite o Senhor ministrou ao nosso coração que não temos como amar a Ti se nós não amamos as pessoas que estão na nossa volta. Então, Deus, em nome do Senhor Jesus, se tem algo que está servindo de impedimento para que nós possamos viver a Tua palavra, considerando todas as pessoas da maneira que elas são aos Teus olhos, amando as pessoas como o Senhor nos ama, perdoando como o Senhor nos perdoa. Se tem algo, ó Deus, na nossa história de vida que tem atrapalhado nós vivermos aquilo que o Senhor requer de nós, então, Pai, nós colocamos isso diante de Ti. Remete, traga a nós, ó Deus, aquilo que está servindo de impedimento, mas também nesta noite nós te pedimos: trabalhe na nossa mente, trabalhe no nosso coração, traga libertação para nós, traga-nos um novo comportamento, um comportamento que é digno de um filho do Deus Altíssimo, de alguém verdadeiramente lavado e remido no sangue do Cordeiro. E por isso, ó Deus, nós te pedimos perdão também. Perdão pelos nossos pecados de relacionamento, quando maltratamos mal alguém, mesmo que fosse para responder a alguma pessoa, Pai, que nós tenhamos coragem de pedir perdão, de buscar a reconciliação, que nós possamos, ó Deus, viver aquilo que o Senhor nos orienta. Esteja conosco neste momento da celebração da ceia, Pai, que a Tua palavra possa ainda
ecoar nos nossos corações enquanto aqui nós compartilhamos deste momento. Abençoe-nos, Deus, como tem abençoado até agora, mas acima de tudo, abençoe-nos com o coração transformado, renovado pelo Senhor. É o que eu te rogo em nome do Senhor Jesus. Amém e amém. Convido os diáconos que venham à frente, por favor. Este é o momento em que celebramos a ceia do Senhor. São convidados a participar todos aqueles que desceram as águas, estão batizados, aqueles que estão em comunhão com a Igreja de Cristo, aquele que está em comunhão com Deus. A esses, quando os diáconos passarem, que eles se colocar de pé e receberão assim os elementos. que também vos entreguei. Que o Senhor Jesus, na noite que foi traído, tomou o pão e, tendo dado graças, o partiu e disse: isto é o meu corpo, que é dado por vós.
Fazer isso em memória de mim, em memória ao Senhor. Comamos todos o pão. Sonda-nos, Senhor, e nos conhece. Quebranta esse coração de pedra, Pai. Coloca um coração de carne, arrependido, Deus. Um coração novo, movido pelo Teu Espírito, pelo Teu amor, movido pelo Teu sangue. Muitos foram anciãos, ó Pai, chicotados. A minha cruz nunca foi tão longa para nenhum criminoso como ela foi para ti, aquele que carregava o cruz pelos nossos pecados. Pai, hoje peço perdão mais uma vez, ó Deus, e que Seu Espírito venha de forma dobrada, para que o arrependimento permaneça, para que a luta constante para nos mantermos santos e puros permaneça, para que possamos nos manter firmes e motivados a levar a Tua Santa Palavra, Pai, para que venha o Cristo em nós, e não o nosso desejo, não a nossa carne, não a nossa vontade, não a nossa mágoa, não a nossa raiva, o nosso ódio. Cristo seja visto em nós, ó Pai. Eu clamo em nome de Jesus. Amém. Por semelhante modo, depois de haver ceado, ele tomou também o cálice, dizendo: este cálice é a nova aliança do meu sangue. Fazei isso todas as vezes que o beberdes em memória de mim. Porque todas as vezes que comerdes o pão e beberdes o cálice, vocês anunciam a morte do Senhor até que Ele venha. Ó Senhor Deus, te damos graças, ó Pai. Te damos graças pela oportunidade de estarmos passando por este memorial, ó Pai. Te damos graças mais ainda, ó Pai, pela oportunidade que o Senhor nos dá, ó Pai, de estarmos amando, Senhor, ao próximo, Senhor, assim como o Senhor nos amou, ó Pai. Que nós possamos levar esse aprendizado desta noite, ó Pai. Que nós possamos estar nos consertando os nossos corações, ó Pai, a nossa mente, Senhor. Nós devemos cuidar do próximo, Senhor, que nós devemos amar ao próximo, Senhor, e que o Senhor possa estar nos abrindo a nossa mente, Senhor, para que nós possamos reconhecer isso, ó Pai, a quem nós devemos amar e como nós devemos amar, ó Pai, que nós não venhamos a ter medo, Senhor, de amar o próximo, Pai. Muito obrigado, Senhor, por esta oportunidade, Senhor. Abençoa os teus servos, todos que estão aqui presentes nesta noite, ó Pai. Aqueles que não estão também, que o Senhor possa estar dispensando o amor na vida dos teus servos, ó Pai. Essas vezes que eu lhe peço e agradeço em nome do Senhor Jesus. Amém. Peço aos irmãos que não deixem o cálice no banco, leve, por favor, joga na lixeira, são descartados. Peço toda a congregação se coloque de pé. Estarei fazendo a oração final, pedindo a bênção para os irmãos, e desde já agradeço a presença de todos, que Deus abençoe a tua vida, que Deus te dê uma semana de bênção, livramentos e de vitória. Amado Pai, graças nós te damos, ó Deus, por este momento que nós desfrutamos da tua doce presença. Obrigado, ó Deus, porque o Senhor ministrou ao nosso coração desde o início deste culto. Isso é o teu amor, isso é a tua graça, isso é a sua misericórdia manifesta em nossas vidas. Que nós possamos, ó Deus, fazer valer tudo isso na nossa vida no decorrer dessa semana. Teremos oportunidade de praticar aquilo que o Senhor, através do Santo Espírito, trouxe para nós. Então, Deus, dá-nos atitude, dá-nos coragem, para que nós possamos fazer aquilo que é a tua vontade. E que o amor de Deus Pai, a graça salvadora do Senhor Jesus e as consolações do Espírito
Santo de Deus. Seja com a Igreja Batista em Videira, seja com as famílias que aqui estão sendo representadas, e seja com todo o teu povo, Deus, espalhado por toda a face da terra. São essas bênçãos que eu te rogo em nome do Senhor Jesus. Amém e amém. Te encontrava